Fala galera, eu sou o Davi e eu já estou quase sendo cancelado pela minha mãe por estar indo dormir muito tarde nessa quarentena. Eu sou o André, Lucas, Bernardo, é só escolher o nome. Eu sou a Nayana, com Y e 2 N's. Sou o Edinaldo, conhecido como Ed, e eu tô aqui porque me convidaram. E é isso, começando aqui o nosso primeiro Agapcast da história. Primeiro Agapcast, estamos respeitando o isolamento social, então estamos cada um em suas casas. Exato. E aí talvez por isso vocês escutem alguns passarinhos e alguns cachorros, mas hoje eles são nossos convidados, então tá tudo bem. Alguns bots também. A gente escolheu como tema do primeiro podcast falar sobre a cultura do cancelamento. E para quem não está muito familiarizado com esse tema, a cultura do cancelamento ela é muito vista hoje, principalmente nesses mundos de rede social, Twitter, Instagram. E é quando um grupo, geralmente um grupo de grande massa, cancela uma pessoa ou outro grupo menor por uma atitude, uma decisão que eles consideram uma decisão equivocada, né? E aí por isso eles se veem na autoridade de cancelar aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquela marca, seja quem for, justamente por não concordarem com aquela atitude. E aí, para iniciarmos a discussão, eu queria saber da Nayana qual é a opinião dela, para a gente começar aqui, o que é que você acha dessa tal cultura do cancelamento? Pronto. Primeiramente, eu acho que pode chamar a Nay. Nayana fica muito sério. Pronto. Apesar de ter me apresentado como Nayana, né? Mas chama a Nay que eu me sinto mais próxima. Tá bom. Como psicóloga, né, nós somos impulsionados, né, nossa categoria é impulsionada a sair onde a gente é acostumado a viver e entender o que acontece do lado de fora do que a gente considera o nosso mundo, né? Então, como psicóloga, eu sempre estou atenta, né, a essas palavras, essas expressões que vão surgindo, né, com tanta frequência, né? Outra expressão muito conhecida agora é sensata. De repente todo mundo é fada sensata. De repente cancela todo mundo, aí volta todo mundo. Gente, é cada nome que acontece. E como psicóloga é importante para mim, né? Eu considero importante saber o que significa cada coisa dessa, saber o que representa, por que está acontecendo, de onde surgiu, né? Isso me leva a estar acompanhando aí as páginas. Você tá acompanhando o Big Brother, pode falar. Não é bem acompanhando. Não é bem acompanhando. Assim, eu sigo algumas páginas que compartilham, né, os conteúdos, porque, querendo ou não, esse programa é um programa que é um recorte reduzido, né, bem da sociedade. Limitado, né, é um recorte reduzido, um recorte limitado de um pouco do que acontece aqui na nossa realidade, né. E é importante a gente entender que tudo lá é mais intenso, é mais a flor da pele, né, por conta da situação do confinamento, que é o que a gente está experimentando agora também, né. Então, eu tenho acompanhado, sim, algumas páginas. Por quê? Porque eu preciso entender todas essas expressões e tudo que vai acontecendo. Uhum. E aí eu me vi, né, diante da situação. Cancela a Marcela. Primeiro cancela os homens, que são todos machistas Chernobyl. E não prestam. Bota toda a categoria de gênero em um grupo e pronto, cancela. De repente, e eleva um grupo feminino. E de repente cancela alguns que foram elegidos do grupo feminino e reativa alguns dos homens. Enfim, e é uma forma de julgamento, né, que eu vejo esse cancelamento completamente generalizado, completamente não pessoal, completamente preconceituoso e completamente sem base nenhuma para você estar avaliando alguém. Né? E o que é perigoso? Porque hoje, nas redes sociais, totalmente nas redes sociais, tudo se potencializa, tudo fica muito grande, tudo fica muito intenso. Então, o comportamento coletivo,
o comportamento de um, por exemplo, que não teria coragem de dizer frente a frente, tete a tete, você tá ali e você não é um, você é 100 mil, 2 milhões. E aí tudo ali no coletivo se torna intensamente maior. E a gente vê hoje um monte de gente que, de forma extremamente intensa, é cancelada, ou seja, é tirado dela o poder de ser ela mesma, sem sequer ter tido a oportunidade de ser ela mesma. Eu acho interessante porque o Foucault mesmo disse que o poder está na concordância de discussões de comunidades. Então, ele fala, tipo, a comunidade LGBT tem um poder de não concordar com o Bolsonaro, certo? Então, dentro é um direito. É um direito deles. Então, Sim. dentro da comunidade deles, ele tem esse poder de cancelar pessoas. Tipo, qualquer pessoa que discorda com o discurso, com a ideia, com o poder deles, é cancelado. Uhum. Exatamente. E você vê o julgamento do todo só por uma parte. Uma pessoa não presta, estou tirando ela da minha vida porque ela tem esse pensamento. Mas e os outros pensamentos? E as outras coisas? Né? Você vê aí uma pessoa sendo desqualificada com tudo que ela é por causa de um pensamento. Às vezes, né? Sim. Vocês são muito conhecidos, que é a questão do BBB e a questão de alguns grupos de classe, enfim. Mas esse comportamento, infelizmente, é um comportamento intrínseco do ser humano, né? E acaba trazendo para outros lados também, por exemplo, como a igreja. A própria igreja, os cristãos acabam representando muito esse comportamento. E eu queria saber, pastor, da sua opinião em relação, qual é a sua visão dessa cultura do cancelamento para a atmosfera cristã brasileira? O bom inicial do que Nayana falou, e podemos compreender que a cultura do cancelamento ele é restrita a essa questão de você fazer segregação de pessoas, pela parte de pensamentos, até pela própria liberdade de expressão dela, ela expressar um pensamento contrário e o outro se achar na autoridade de poder cancelar, de amordaçar, de fazer com que aquela pessoa não tenha mais voz. Isso é o desejo da própria sociedade, né? O desejo da sociedade era ter um botão para poder cancelar essas pessoas. E a gente ouve muito o termo, né? Homem tóxico, coisas tóxicas dentro do bebê. Chernobyl. Na verdade, assim, tem coisas que são interessantes, que são boas, que saem no meio de tudo isso, né? E tem coisas muito ruins também que saem no meio de tudo isso. E a igreja, em si, ela também vive um pouco essa cultura do cancelamento, isso já há muito tempo, né? Isso não começou agora. Essa cultura do cancelamento já existe há muito tempo. E só era um novo nome para picuinha, né? Chamar agora de cultura do cancelamento. Isso é porque, assim, a cultura do cancelamento, ela vem de diversas áreas da sociedade, como no meio tecnológico, onde pessoas se movem para fazer um tipo de boicote. E na igreja nós vivemos um pouco dessa realidade quando a pessoa fala algo que eu não concordo, ou quando ela se posiciona diferente de mim, e isso vira um grande jogo para as pessoas. Por exemplo, a política que reflete muito na igreja faz com que os irmãos vivam em desavença por conta de pensamentos políticos. Eu desqualifico o meu irmão pelo fato de que ele vota ou em Bolsonaro, ou ele vota em, vocês que são do Ceará, em Ciro Gomes. Aí o cara, ele diz assim, não, esse irmão não é qualificado mais para andar comigo, ou não é uma pessoa de boa índole, porque ele deseja aquele candidato ou X candidato. E até também o calvinismo, né? O arminianismo, a discussão que vem de dentro da própria divisão dentro da doutrina, né? O calvinismo e o arminianismo, eles são assuntos que fizeram com que a igreja caminhasse em muita desunião. Por quê? Quando eu me torno calvinista, eu entro para a nova maçonaria da igreja. Concordo, tô brincando. Mas... Intelectual,
Eu entro para a linha intelectual, do clã intelectual da igreja, eu agora sou uma pessoa que da noite para o dia, eu já me transformei em alguém assim que é para sentar na cadeira da ilustre, né, ganhar aquela Já sabe mais que o pastor. já sabe mais que o pastor, porque ele tem uma mente melhor, enfim, ele aprende melhor que o próprio irmão que foi ungido para estar à frente da congregação. E lembrando que a gente estava falando aqui de estereótipos, né? Exato. Isso, E a cultura do cancelamento é em cima de estereótipo, ela não seria em cima de uma verdade. É porque assim, o problema de tudo isso, e uma verdade que está sendo mostrada, é que essa cultura ela vem de um povo que deseja criar um jogo. Eles estão no meio de um jogo, é muito parecido com a teoria de jogos mortais, onde as pessoas ali vão. Nai falou uma coisa muito interessante que me dava nos nervos e uma agonia do caramba, esse negócio de chamar a pessoa de fada sensata. Eu disse, amanhã essa mulher já não vai ser mais a fada sensata. Aposto. E é o que aconteceu, né? É o que aconteceu. A pessoa, dentro de um confinamento, você não consegue ser aquela pessoa que você demonstra na sua casa, por exemplo, quando está tudo livre. Sim. Aquela pessoa vai na rede social, apresenta uma tese, um negócio massa. Ela volta para a realidade dela, ninguém tem uma câmera para ver a realidade dela. Mas quando nós vamos para a realidade de um confinamento, onde as pessoas estão ali há um tempão presas, tendo que conviver 24 horas umas com as outras, elas começam verdadeiramente, elas são dentro desse isolamento pessoal. Sim, então, começam a cair as máscaras, né? Começam a cair as máscaras. E eu acho também que não é nem só uma questão de... Desculpa aí de interromper vocês. Eu acho que não é nem só uma questão, assim, de uma pessoa querer esconder. Muitas, sim, podem ter tido a expectativa de esconder quem são. Mas eu também vejo um movimento de se descobrir. Né? Que é uma experiência nova para quem tá nesse confinamento também, né? Sim. A pessoa sabe mentir, nem sabe, rapaz, eu menti, eu nem sou de fazer isso. Se descobrir de uma nova forma. Que pode ser bom ou não. Eu acho que eles estão convivendo, que eles... Então, esse lance de ficar confiando nos outros ali, isso é um jogo, é o maior jogo de mentira que tem. Porque eles nem se conhecem. Eles não sabem, na verdade, quem é quem, entendeu? As pessoas estão se descobrindo agora. Então, aí, quando uma pessoa aí votava naquela outra que não era aceita, agora vamos detonar. Por exemplo, a última briga que teve agora foi por causa da Manu e do Prior, que até Bruna Marquezine e Neymar entraram na treta, né? Porque a Bruna é amiga da Manu e tal, né? E várias coisas teve por causa disso, né, internet, naquele frisson, porque na verdade essa realidade da cultura do cancelamento está política por causa da quarentena. Quem é a favor da quarentena são as rainhas sensatas e os reis sensatos. O outro não, isso aqui é um genocida. É o desinformado. É o desinformado, mas palavras pesadas, por chamar o cara de genocida, isso é uma coisa muito séria. Entendeu? É uma palavra muito pesada, enquanto a pessoa não está pensando em genocídio, a pessoa está pensando em evitar outros genocídios. O problema é que o mundo não se coloca a analisar as coisas, nós só nos colocamos na posição de julgamento. E ser muito extremistas também. Se uma pessoa fala uma coisa, ela já vai para o extremo. Isso. Nazista, chamar alguém, se chamar alguém de nazista, isso é uma coisa bem sentido da palavra em si. Se você parar para pensar, essa cultura de cancelamento é um pensamento muito totalitário e digamos assim, ditatório, né? Ditatório. Você tem uma cultura que define se você é contra a minha opinião, você tá fora. Isso é um pensamento ditatório. Por exemplo, tem um exemplo bem simples, que, assim, óbvio, né, eu estava assistindo ontem e vendo uma discussão na CNN sobre algo que aconteceu. O presidente atual do Brasil, Bolsonaro, teve seus tweets cancelados e no Facebook, Zuckerberg entrando na onda para chamar a fama mais para si, foi lá e cancelou também
o post do presidente fomentando a questão do retorno às ruas. Aí um jornalista está dizendo assim, gente, isso aqui é uma censura, mesmo que eu não concorde, que eu acho que é uma atitude impensada, que foi uma atitude irresponsável, isso aqui é um tipo de censura, porque eu estou cancelando, aí vem os jornalistas, não, é que eles não querem compactuar, não sei o que, não, é censura. É censura pelo fato de que você não concorda e você foi lá e cancelou o que aquela pessoa disse. Mas nós temos muitas outras pessoas dizendo também baboseiras e não são canceladas. Então, ou seja, todo mundo quer pegar uma carona do momento para querer fomentar o seu pensamento. Por exemplo, quando alguém chega e diz assim, por exemplo, ontem, 31 de março, relembrando 1964 da intervenção militar. Pronto, não pode falar sobre isso. Mas o cara vai no parlamento nacional homenagear a Revolução Russa. Eu disse, gente, qual é a diferença aí, minha gente? Me digam qual é a diferença de um para o outro. O que é? Falta de informação. Sabe o que estão dizendo. Os dois estão errados, certo? Os dois estão totalmente equivocados, mas é aquele lance do guru. Se meu guru disse uma coisa, eu apoio. Se meu guru disse outra, eu apoio. Se agora ele tem uma posição, eu vou junto com ele. Se ele mudar um pouquinho da posição, pode ser que eu vá junto com ele ou não. Então, a gente vive dentro dessa cultura em todos os ambientes. Voltando para essa questão da igreja, a igreja que era para ser totalmente fora dessa visão, ela é uma das que mais fomentou essa visão separatista. O próprio Jesus vem trazendo essa visão de não segregação, de não ter acepção de pessoas, de inclusão, mas a igreja em si, por uma questão de falsa moral, ela já caminha há muito tempo na segregação, né? A gente já tem essa divisão de classe dentro da própria igreja, como a Nayana estava falando, a questão calvinismo, do arminianismo, quem é arminiano, pronto, ele agora é colocado como o leigo. Então, quando a igreja caminha já nessa divisão, e fora outras coisas que a gente já viu na igreja do Senhor acontecendo. Essa cultura do cancelamento, ela precisa, na verdade, ser retirada do meio da sociedade e do povo de Deus. Nós precisamos, na verdade, o que ela mostra muitas vezes é que as pessoas não têm posicionamentos. Quando ela é fomentada demais, as pessoas, fulano está concordando, eu preciso concordar com fulano, porque ele é uma pessoa estudada, é uma pessoa assim, e geralmente, quem é que fomenta isso? Artistas e pessoas de nome grande, certo? Os formadores de opinião. Os formadores de opinião, como a gente chama. Então, quando essas pessoas se posicionam, nossa, a gente tem que ir na onda, porque, olha, fulano está falando, Jô Soares está dizendo, entendeu? O pastor René Terra Nova disse, pastor Cília Malafaia falou, entendeu? Então, assim, as pessoas quando pegam o famoso, é a mesma coisa que ela dissesse assim, gente, as pessoas, eu não tenho capacidade de raciocinar e ter um posicionamento. Sim. Por outro lado, o posicionamento também de pessoas ilustres, vamos se dizer assim, também é um posicionamento para endossar uma verdade. Queira, quer não, sim. Quando nós estamos falando por exemplo, da quarentena que nós estamos, quem mais nós falamos? Falando dos especialistas no assunto. Então, quando saúde, chamamos a atenção dos especialistas do assunto, especialistas de saúde e tal, nós estamos endossando também pessoas que tenham conhecimento da causa e do negócio. Mesmo sendo contra essa cultura do cancelamento, eu acho que ela não vai findar. Né? Ela não vai findar. Mas é algo para que as pessoas possam conhecer isso, para a gente também não poder andar sobre modas, né? A gente, muitas vezes, até o povo de Deus caminha sobre moda. E é importante a gente até falar sobre isso, pastor, porque é importante a gente saber que a voz do povo não é a voz de Deus. Muito importante. Né? Às vezes a gente tem essa sensação de que o que a maioria fala, o que a maioria decide, deve ser o certo. E não é. Isso é muito fruto do nosso sistema político, né? E no nosso reino, como cristãos, a gente não trabalha com democracia, a gente trabalha com a monarquia, que existe um rei soberano sobre todos, né? Que é Deus. Exato. Então, assim, até uma orientação para quem está ouvindo, né?
Porque a pessoa pode se sentir, assim, insegura, né? Tipo, quem eu vou confiar agora? Quem eu vou... se eu vou cancelar alguém ou não vou cancelar? E quem é a opinião que eu vou considerar ou não? E é importante entender que existe sim uma verdade, existem sim princípios, existem sim, como é que chama? Fundamentos em que a gente tem que basear a nossa fé e a nossa vida, né? Que é a palavra de Deus. E as coisas que vão acontecendo ao nosso redor, a gente vai tendo discernimento. Isso vem de Deus? Sim, vem de Deus? Não vem de Deus. Então vou fazer o quê? Cancelar? Não, vou o quê? Trazer Deus para isso. Porque nós somos sal e luz. Então, muitas vezes, essa postura do cancelamento impede que a gente seja agente do reino de Deus para trazer luz à treva, sabe? Uhum. Por exemplo, eu, por um tempo, né, até acho que retrasado, ano passado, eu trabalhava com meninas que estavam em situação de programa, né, em prostituição. E, cara, uma das coisas que elas mais falavam era que elas tinham dificuldade de se firmar na igreja porque a igreja rejeitavam elas. E, tipo, cara, a gente fala tanto nas igrejas que queremos conquistar as multidões, queremos conquistar todos, queremos alcançar os povos, mas a gente não tá abraçando as pessoas porque a gente tá cancelando o que é diferente da gente. E cada um tá no processo, cada um tá na jornada, no ritmo, caminhando de uma forma, assim, particular, né? E como igreja, a gente vai ali se ajudando. Tem um que já caminhou um pouquinho mais, me puxa para perto. Já tem um que caminhou menos que eu e eu vou puxar para perto. E todo mundo se ajudar. E essa cultura do cancelamento, ela é extremamente diabólica, porque ela faz o que? Ela diz que eu tenho a autoridade e eu tenho o poder de dizer quem o outro é e me posicionar como uma pessoa, assim, acima, sabe? E eu não sei se vocês estão entendendo, porque tem um monte de passarinho falando aqui junto. Tô entendendo. Não, tá claro. Mas acho que dá Tá pra até ouvir, bonito. dá pra entender, Ah, né? tá dando tranquilo. Então, assim, eu acho importante a gente se firmar na palavra, né? E entender, por exemplo, quando Jesus, acho que é pra Pedro, né? Pedro fala que vai ser crucificado, que vai morrer, não sei o quê. E Pedro vai e repreende como se ele não querendo que aquilo acontecesse. Cancela Jesus, isso, gente. Cancela. E Jesus falou que pra Pedro, arreda-te de mim, Satanás. É Pedro mesmo, né, pastor? Pedro, Arreda-te de mim, Satanás. Ele estava rejeitando Pedro? Não, ele estava rejeitando aquele princípio que estava sobre ele naquele momento. Jesus não estava cancelando Pedro. Jesus não estava tirando Pedro. Jesus estava o quê? Tirando o princípio, que é exatamente o pecado. Uhum. Né? E como cristãos, a gente tem que entender e ter o discernimento, ok, eu não posso cancelar pessoas, eu tenho que cancelar princípios que são principados e potestades. sim, verdade. Entendi. Isso que vocês falaram, acho que muito da fala do pastor também, eu vejo muito em relação ao cancelamento seletivo, digamos assim. Você acaba indo contra atitudes de pessoas que você é contra, mas quando uma pessoa que você é a favor, que você gosta, faz a mesma coisa, às vezes você simplesmente finge que não vê. Então a pessoa acaba escolhendo julgar uma certa pessoa por ela ser contra aquela pessoa, então qualquer tipo de atitude que ela toma, ela vai ser contra porque ela escolheu cancelar aquela pessoa. Uhum. E aí, quando a gente fala de casos de cancelamento, né, a gente tem alguns exemplos, tipo o Silvio Santos, que foi acusado de racismo, machismo e falta de noção. O Nego do Borel, que é um cantor brasileiro também, foi acusado de transfobia. O MC Gui, outro cantor, teve um caso de bullying. E eu acho que também já foi acusado de machismo também, ele já. Enfim, o Carlinhos Maia, aquele humorista, foi cancelado por falta de posicionamento, chacota com suicídio, né? Enfim, alguns casos. Uhum. E esses são casos muito conhecidos que foram só do ano passado, 2019. Mas esse comportamento, essa cultura, ela não só é para esses grandes nomes. No nosso dia a dia, no nosso convívio, também existe esse caso de cancelamento. Foi justamente o que a Nay pontuou em relação àquelas garotas, né? E é muito comum a gente acabar caindo nesse erro de cancelar as pessoas, de julgar e separar elas do nosso convívio. E eu queria saber do pastor Edinaldo a opinião em relação a como
o cristão pode se posicionar e pode se policiar para diariamente a gente não cair nessa cultura do cancelamento? Como podemos nos posicionar como cristãos para não julgar o irmão, ou seja, quem for, e não ser mais um atuante nessa cultura do cancelamento? Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando legal aí para vocês? Tá show, pastor. Sim. Vejam só, como a Nayana falou, acho que uma coisa primordial para todo cristão é conhecer a Deus e a sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando estamos com essa palavra, o entendimento que nos vem, principalmente, será de amar o irmão e de suportá-lo em amor. Uhum. Acho que nós nos alimentamos muito com o natural e com as coisas dessa vida, nós nos alimentamos muito com a opinião pública e nos alimentamos muito pouco da palavra, e por esse fato, nós acabamos nos perdendo nessa questão de como nos comportar com o outro. A gente só vai entrar pelo vento de doutrina, que o vento de doutrina não é restrito somente a uma questão cristã, mas principalmente a um posicionamento da nova era, de tudo isso. Então, se nós estivermos alinhados com o coração de Deus, a gente vai olhar assim e dizer, cara, mas isso aqui não tem nada a ver com o que Jesus falou, acho que eu sou a pessoa que é para quebrar o muro da separação entre Deus e os homens, então nós podemos levar as pessoas à santificação, à transformação. Por exemplo, teve uma questão que aconteceu agora, que está rolando na internet nesses dias, sobre um pastor que foi acusado de assédio sexual, e outro pastor tem um movimento voltado a cuidar de mulheres nessa situação, e ele é a pessoa que encabeça esse projeto e houve a denúncia, enfim, tá rolando tudo aí. Meu posicionamento, olhando o parâmetro de tudo isso, eu preciso ser bíblico. 2 pontos eu vejo. O primeiro, aonde a palavra do Senhor diz ao apóstolo Paulo, se você tem um problema com seu irmão, chame outras testemunhas, anciãos, principalmente pessoas experimentadas na fé, para que confessem o pecado, conversem uns entre os outros, para que o seu irmão não te leve até o juiz. Então, esse é um princípio que foi quebrado. Então, já vai ser levado ao juiz antes de haver um tratado entre os irmãos, onde eles se denunciam os erros nessa forma. Segundo, Provérbios, acho que fala sobre aquele que encobre suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa seus pecados e os deixa alcança a misericórdia. Então, ou seja, qual é a minha posição? É cancelar esse irmão que foi, se apresentou, pediu perdão, confessou seu pecado, vai receber a consequência do seu pecado, e aí eu vou cancelar esse irmão, ou como cristão nós vamos estender a nossa mão, interceder por essa família, para que essa família não venha se acabar, para que essa igreja, essa comunidade não venha ser destruída. Então, são princípios bíblicos que tem que saltar na nossa mente e na nossa boca antes de uma justiça terrena, né? A justiça terrena é necessária, sim, quando se comete crime, deve ser levado à justiça, sim, mas antes de tudo isso, nós temos que olhar para a palavra e ver qual é a instrução da palavra sobre isso. Quando não há resposta sobre aquilo que a palavra diz, aí nós vamos para as outras consequências. Então, o crente, para não cair na armadilha de julgar mal o irmão, ele precisa estar pautado pela palavra. Se ele estiver pautado pela palavra, ele não vai cair nessa armadilha. Mas nós estamos num momento onde todo mundo está querendo ser protagonista, todo mundo está querendo abrir uma câmera e dizer o que ele pensa e tal, e seus seguidores fomentar a sua palavra. E a gente está muito nesse momento onde muita gente quer aparecer e poucas pessoas querem sumir, no sentido, eu falo de sumir para interceder, para se colocar na brecha. Então, tem muita gente querendo uma fórmula de fazer seu ministério crescer e poucos procurando a verdadeira fórmula de se humilhar e de Deus o exaltar. Então, respondendo a essa pergunta, se nós não tivermos alinhados com a palavra de Deus, a cultura do cancelamento, que é uma cultura mundana, ela vai cada vez mais se tornar a cultura no meio cristão, aonde nós vamos destruir uns aos outros por causa de pontos de vistas,
por divergência de pensamento, ou até mesmo nós vamos conseguir destruir uns aos outros pelo fato de não pararmos para analisar, orar uns com os outros e ter o coração aberto para discutir situações. Então, por exemplo, há uns anos atrás, quando o calvinismo teve uma ascensão novamente no Brasil e no mundo, onde a maioria de muitos irmãos entrando pela fé reformada ficava imitando no púlpito John Piper e Paul Walsh, e nesse momento nós víamos muito disso. Eu vi muito desses irmãos assassinar de forma figurada irmãos que eram mais nécios na fé, ou irmãos sendo introduzidos, ou irmãos que já têm uma história antiga da defesa da fé do Senhor, mas não compactua da mesma concordância doutrinária do outro. Então, eles querem invalidar a missão do irmão pelo fato de que ele pensa diferente e tem uma teologia diferente. Isso está mais propenso aos jovens também, pelo fato de que a gente quer com muita força ser protagonista de algo. Então, eu já passei por essa situação há muitos anos atrás, principalmente na parte da adolescência, onde a gente queria participar, ser protagonista, fazer a vontade de Deus, e alguns desse momento de fazer a vontade de Deus, estávamos julgando mal outros irmãos, e até cooperando para a destruição de ministérios. Eu vi muitos ministérios serem prejudicados, por exemplo, quando o G12 começou a ser forte no Brasil, igrejas que não aderiram ao G12 eram chamadas de frias, eram chamadas de igrejas não aptas para o momento, eram pessoas que não estavam entendendo a revelação de Deus, e muitos desses pastores perderam seus irmãos. Agora, nos anos atuais, o pastor que não pinta a parede de preto, que não participa disso, daquilo, ele já é cancelado, e eu mudo de congregação, porque essa é a congregação que está entendendo o que Deus está falando nesse momento. E que não bota o tambor preto, né? O tambor de óleo preto. Ele não bota o tambor preto, ele não prega com aquelas calças apertando os ovos e... 15% da minha pureza foi nesse momento agora, tô brincando. Tá então, se o cara não é desse jeito, não bota uma bota, não canta, não tem um estilo country americano, então o cara é cancelado, entendeu? Então os irmãos querendo cancelar, que o pastor não entende. Pronto, uma coisa que eu tenho falado, e até vou divulgar mais nesse momento, que estamos nesse isolamento social, honre os seus pastores que estão se esforçando para fazer essas lives, porque assim, o cara se esforça para ver o do famoso. Gente, o famoso vai ter sempre. Tem pastores que, coitado, nunca foi para frente de uma câmera e está se esforçando. Não sei se vocês viram o pobrezinho do padre. Eu vi o bichinho. Apertou o botão dos filtros e não sabia. Quando ele vai lá, Ave Maria cheia de graça, ele começa a vir chapéu, bigode, uma lanterna. Que incrível. Tão fofo, pô. Mas você vê, aquele padre, o cara tá se esforçando, nunca foi para frente de uma câmera, e ele precisa nesse momento ver se a igreja realmente caminha junto com ele. O do famoso, assiste depois, gente. O famoso aí tem milhões de pessoas. O padrezinho, bichinho, às vezes tem 100. O pastor tem 50 membros na igreja e está ali se esforçando. Então, essa é a questão. A gente não pode ser movido por modas e movimentos. Precisamos ser movidos pela palavra de Deus. E aí nós não vamos errar. Amém. É uma coisa importante, né, para a gente como igreja, é pensar assim, eu tenho entrado nessa cultura do cancelamento. Em algum momento as minhas atitudes estão mostrando, ou os pensamentos, porque as minhas atitudes podem nem até estar mostrando tanto assim, mas na minha mente eu estou cancelando alguém. Né? E é uma reflexão que a gente tem que fazer. E se a gente estiver cancelando, voltar atrás. Né? E uma coisa importante a se pensar é nesse movimento, né, de voltar atrás do cancelamento, né, do descancelar alguém. É pensar por que eu estou rejeitando essa pessoa. Né, em que eu estou me baseando e porque faz sentido. Ela fez uma coisa que eu não gostei. Tá, mas será que nesse momento ela não precisaria que eu estivesse mais perto dela para mostrar para ela algo diferente, uma perspectiva diferente, né? E também eu gostaria de deixar claro, né, que a gente falou aqui de muita gente que fez um monte de coisa ruim, né? Pessoas que cometeram crimes, pessoas que foram racistas, pessoas que fizeram coisas que não são legais. E em nenhum momento a gente está aqui passando pano, né? É a outra expressão do momento. Passar pano. Não estamos passando pano, mas a gente está querendo mostrar que
todos nós somos dignos de ser vistos por quem somos. E Jesus, ele está disposto a isso. A gente não tem essa autoridade de dizer cancela um ou cancela outro. Mas interceder para que essa pessoa tenha um caminho de luz. E, se possível, a gente apresentar esse caminho de luz, né? Para que ela possa ter a transformação na vida dela. Quem dera ter alguma pessoa próxima de um criminoso e mudar, né, esse instrumento para mudança de mente, né? Quantos crimes seriam evitados, quantas pessoas iam ser impedidas, né, de cometer algo ruim. Enfim, era isso que eu queria dizer agora. Para endossar o que a Nayana falou em Colossenses 3, a partir do versículo 12, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo Jesus seja a luz, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, é muito interessante. E aí o versículo 16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Amém. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, a palavra do Senhor, ela é a verdade, aquilo que eu estava dizendo. Sim. Então, como o Nai terminou falando agora, assim, se alguém que fosse cheio desse amor e dessa verdade, talvez ele fosse tocado, né, pelo que aquela pessoa carrega do Senhor, e fosse aconselhado de outra forma. Então, nós temos essa autoridade, né, pastor, e essa herança na terra, ser sal e luz, né, trazer coisas à luz. Trazer entendimento. De Deus. Trazer luz em trevas. Tem gente que está vivendo em trevas. E ao invés da gente trazer luz, nós estamos fomentando. Por exemplo, essa cultura do cancelamento entra nas famílias. Quantas pessoas nós não estamos atendendo hoje sobre, eu quero cancelar o meu casamento porque não estou suportando meu marido, né, e minha esposa nessa quarentena. Por exemplo, um dado, na China aumentou o número de pessoas pedindo divórcio depois da quarentena, porque as pessoas não estavam vivendo em aliança, elas promoveram um evento para ficarem juntas, né? Então, assim, pensando em separar, teve até em Recife um caso que mostraram num vídeo, não tinha nem uma semana de confinamento, e um casal brigou e a mulher jogou a roupa dele todinha pela janela. Vala, meu Deus. E saiu em rede nacional aí na internet. Então, ou seja, e os crentes com medo de não dar tempo de casar. Também, muita gente com medo de não dar tempo de casar, porque Jesus vai voltar e não vai dar tempo. Pô, gente, fica feliz. Nos anjos, no céu, a gente não vai ter esse problema de conviver com gente. E quando a gente estuda sobre esse assunto, existem diversos repertórios e filósofos, estudantes, tipo Michel Foucault, Maquiavel, enfim, existem diversos... Vixe, como ele tá sabendo. Estudou. Fala exatamente sobre essa questão do poder e o poder de grupo. Prefiro muito mais a história que é contada lá no Evangelho de João, que é de Jesus, quando ele está visitando uma das cidades. Ele é questionado sobre uma mulher que ela é flagrada cometendo adultério, né? E aí aqueles homens, aquela sociedade quer julgar aquela mulher e quer cancelar a mulher por um ato que eles discordam. E mais ainda, né? Eles querem agredi-la fisicamente. E aí Jesus, muito, muito sábio, só joga, né? Aquela velha... Quem for o perfeitinho daqui, quem for a fada sensata, que joga a primeira pedra. Parafraseando aqui Jesus. Então, joga o primeiro glitter, né? É justamente esse pensamento de todo mundo erra, ninguém é perfeito, então não estamos na posição de julgar ninguém, muito menos de cancelar. E vamos aprender a tolerar as diferenças. Sim. É isso aí. Mas isso também não quer dizer que você não pode discordar de opiniões, tá, gente?
Com Sim, importante você discordar. Se É você muito concordar com importante. todo mundo, você tá muito perdido. Agora não julgo. Resumindo, a questão da cultura do cancelamento é um ativismo para atingir uma só pessoa. Aham. Sim, sim, verdade, pastor. Essa é a questão. Não é que a cultura do cancelamento é que não, isso é Sim. um tempo democrático, discordamos das pessoas. O problema é fazer um ativismo para derrubar alguém, sendo que esse alguém não é tão tóxico como se imagina. Né? Então, E pegando um recorte só, né? Uma fala, um comportamento. Uma fala, um Um momento. pedaço muito pequeno de quem realmente a pessoa é, né? É o poder da A gente edição. está na época de fake news, né? Cada vez mais a gente tem essa questão, né? Pega um pedaço do que a pessoa falou e transforma numa coisa assim absurda. E eu não sei porquê, mas eu sempre tenho essa mania assim, não, gente, eu queria ouvir tudo. É igual pegar um pedaço de um texto da Bíblia e tentar fazer, não, deixa eu ler o contexto para eu entender se é isso aqui realmente. Né, que às vezes emocionalmente você pensa que é uma coisa e na verdade, literal, não é aquilo. Hoje, mais Então, importante do que nunca é você saber pensar e formar a sua opinião e recorrer à Bíblia, porque hoje na indústria você vê Marvel, cinema, que reconstrói pessoas 50 anos mais jovens e a gente não acredita que aquilo ali é computação gráfica. E eu vi esses dias, nesses tempos de fake news, eu comecei vendo um vídeo no Instagram, não sei se alguém viu aqui, do discurso do Barack Obama, falando nada com nada, e ele falando assim na Casa Branca. E não, um vídeo antigo do Barack Obama, mas era só um modelo 3D dele e um dublador dublando ele. Isso me chocou e reforça o que é mais importante aí da gente sempre estar recorrendo à Bíblia, a revelação do Espírito Santo, pra gente não ser deixado levar por essas fake news e essas vertentes aí. É isso aí. Lembrando sempre que discordar é diferente de cancelar, que é diferente de agredir também, né? Então vamos aprender a tolerar e a ter amor com as pessoas e a respeitar, né? Então, galera, a gente fica por aqui. Infelizmente, estamos encerrando. Encerrando mais. Mas eu queria lembrar vocês que nos próximos dias sairão novos episódios. Ligados, tá? Nesse período de isolamento que estamos com um tempo livre, vamos aproveitar para escutar o nosso podcast. E vai ter mais convidados também, né? Nos próximos. Convidados diferentes, com certeza. Me cancela não, viu? Ora, Marquinhos. Tô brincando. Compartilhe com todo mundo. Pior que tá, não fica. Compartilhe com todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp. Pra sigam cada vez mais pessoas. Sigam a Agape Fortaleza no Instagram, Agape Fortaleza no YouTube e Agape Fortaleza no Spotify, onde você também vai encontrar esse podcast. E no Instagram você vai estar por dentro das próximas datas, não só de podcast, mas de lives, cultos ao vivo, pregações e todo tipo de conteúdo que a gente avisa que por lá você vai estar sabendo de tudo que acontece aqui na nossa plataforma. Divulguem as redes sociais de vocês, o Instagram de cada um, nossos convidados. O meu pessoal é Nai_Calderaro. Me siga também, para dar aquela forcinha. Compartilhe com 10 amigos, tô brincando. Enfim, façam isso. É Insta da psicóloga. E é isso, só esses dois por enquanto. É isso aí. 2 Instagrams muito bom, pessoal. Acompanhe. E pastor muito também. Bom. O meu pessoal é Edinaldo BR. E tem também o da Agape aqui de Natal, né? Sou pastor aqui na Agape Natal, então é @Agape Natal. E o nosso canal no YouTube também é Agape Natal. Então você vai ver alguns vídeos nossos lá e compartilhe com seus amigos. Estamos trazendo sempre conteúdo para discutirmos sobre a palavra e crescer juntos. Sigam também os seus hosts aqui do AgapeCast no Instagram. Temos aqui o Davi Brígido. Se divulga aí, Davi. O @Brígido Davi. Sigo postando várias coisas interessantes para mim. Então, por favor, vejam lá para saber o que é interessante e não me cancelem. Certo, aqui é o Bernardismo, me sigam lá no Instagram. Não posto muito, nem stories, nem feed. Mas arrasa nas fotos. Arraso nas fotos. Mas se me seguir é porque gosta mesmo de mim. Então, vai lá.
aproveita que saiu esse AgapeCast e chega lá, pergunta pra gente alguma dúvida que você tem no direct. Excelente. E a gente vai continuando esse tema, porque a gente discutiu aqui, mas tem muito mais coisa pra discutir sobre esse tema. Sim, bota nos Então, comentários. vamos continuar esse AgapeCast lá nos comentários, na página da Agape Fortaleza, nos nossos directs. Vamos continuar esse podcast aí na vida de quarentena, certo? Sim, com certeza. Galera, foi um prazer estar com vocês. Queria agradecer a presença digital dos nossos convidados. Foram excelentes. Sim. Para encerrar oficialmente, eu queria que o pastor fizesse uma oração breve para encerrar. Senhor, eu quero pedir a tua graça pelos meus irmãos e te agradecer por estarmos juntos aqui, crescendo na tua graça e no teu conhecimento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre nós hoje e sempre. Amém. Amém. É isso, galera. Até o próximo AgapeCast.